O presidente César Brito recebe em audiência na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília um grupo de 7 militares liderado pelo presidente da Associação Democrática e Nacionalista dos Militares e Ex-Combatentes de Guerra, Major Brigadeiro Duar Rui Barbosa Moreira Lima. Os militares denunciaram algumas medidas adotadas pela Lei 10.559 de novembro de 2002, consideradas prejudiciais aos direitos do anistiado político. A norma jurídica veio para regulamentar o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mas, de acordo com os militares, a lei, ao invés de trazer benefícios, retirou alguns direitos, contrariando prerrogativas resguardadas pela Constituição Federal. Para o capitão de Mar e Guerra, Fernando Santa Rosa, o preceito não pode exceder a norma jurídica regulamentada. Uma lei que regulamenta uma norma jurídica, ela não pode colocar na norma jurídica o que a norma jurídica não tem. Então o regulamento criou um regime do anistiado político, quando a anistia é esquecimento, e colocaram todos nós nesse regime do anistiado político. Há mais de 40 anos nós estamos lutando por uma anistia, porque nós somos militares legalistas que na derrubada da sedição que derrubou o presidente João Goulart, nós fomos presos e perdemos na nossa carreira. Veio a melhor das anistias, a mais avançada, que foi do artigo 8º do ADCT. E que só tinha no seu parágrafo 3º uma necessidade de regulamentar, através de uma lei complementar, e que foi dado pela Constituição um ano para o Congresso fazer essa regulamentação e que não fez. Um ano, 12 meses, em favor dos aeronautas e aeroviários que foram proibidos de voar. Criaram uma medida provisória junto ao Planalto, que foi a medida provisória 2151, que acabou se transformando na lei regulamentadora, dito por eles, regulamentadora do artigo 8º, na lei 10.559. Além do mais, obrigaram, lá por essa lei, a quem quisesse se beneficiar, porque tem alguns benefícios, né? Quem quisesse se beneficiar desse regulamento tinha que requerer ao ministro da Justiça. Por que o ministro da Justiça, se o artigo 8º não tem isso? Né? E mais, criou uma comissão no âmbito do Ministério da Justiça, uma comissão de anistia. Então, este requerimento que faz ao ministro, esse requerimento vai ser julgado pela comissão. Essa comissão transformou-se num tribunal de exceção para nós. Isso tudo é uma ilegalidade que estão praticando contra nós e nossas famílias nesta quadra da vida. Eu, quando fui cassado, tinha 31 anos, hoje vou fazer 75, não é? E ainda estou lutando por aquilo que eu tenho direito. Alguns acréscimos à lei mereceram críticas do grupo, como a criação do registro de anistiado político-militar em substituição ao Estatuto próprio da carreira militar, a adoção do termo reparação econômica em vez de pensão militar, as constantes negativas de promoção a que muitos militares têm ou tiveram direito, a obrigação de requerer ao Ministério de Justiça e a publicação de 495 portarias administrativas para desanistiar, no ano de 2002, militares que teriam sido anistiados. Aos 89 anos, o Major Brigadeiro Duar Rui Barbosa Moreira Lima, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, se orgulha da sua história, lamenta a perda de direitos e afirma que, enquanto viver, vai continuar lutando para assegurar a constitucionalidade da lei. A minha mulher, eu tenho 89 anos, ela tem 85 anos. E a Pipar me comunicou informalmente, mas numa reunião social, que ela tinha perdido o direito da minha pensão. Isso é um absurdo, isso é um assalto ao meu bolso, assalto ao bolso do povo brasileiro, que não está respeitando uma lei que me assegurou sempre esse direito.
Eu que tinha vontade de morrer, mas morrer sabendo que essa lei de 10.559, que mudaram o nosso estado jurídico para um estado civil, sei lá como é que chama, de botar, como disse o colega Estrela de Davi, aqui é aquele cara, aquele sujeito foi o caçado. Não, eu não sou caçado, eu sou um anistiado. Minha vida é essa aqui, é de luta, e não parei de lutar. Estou aqui com a meia elástica, eu sou de doenças internas aí, mas estou em pé, firme, olhando para frente e olhando para o Brasil e acreditando nesse meu governo que está aí. O cabo da Aeronáutica, José Bezerra da Silva, lamentou a posição do comando da Aeronáutica em desobedecer preceitos constitucionais que, segundo ele, prejudicou os direitos de 4.000 ex-cabos da FAB, expulsos da Aeronáutica por motivos políticos no período de 1964 a 1982. 495 portarias já devidamente aprovadas, julgadas, publicadas em diário oficial e os militares recebendo os seus vencimentos normais, quando entrou o governo Lula, elas foram canceladas. Simplesmente deixaram de receber, não houve processo de anulação, não houve uma comunicação oficial e essas famílias estão passando necessidades até hoje porque o governo suspendeu essas portarias. E em uma aberração maior, um desrespeito maior, um desses cabos foi reintegrado judicialmente e o brigadeiro Bueno suspendeu o pagamento dele, também dizendo que a própria decisão da juíza não se sustentava. Então a gente está vivendo em um país, em uma situação que os poderes não estão sendo respeitados. O juiz decide manter a pensão do militar e o brigadeiro não paga. A APIPAR, que é o órgão pagador da Aeronáutica, suspendeu essas 495 portarias e as famílias estão até hoje passando fome. Isso é um protesto meu e de todos os cabos da FAB. Um dossiê completo, contendo informações e decisões judiciais relacionadas aos reflexos da Lei 10.559, foi entregue pela comissão ao presidente nacional da OAB, César Brito, que designou para relatar o processo o conselheiro federal da seccional da OAB Carioca, Carlos Roberto Siqueira Castro. Um dossiê completo contendo informações e decisões judiciais relacionadas aos reflexos da Lei 10.559 de 2002 foi entregue pela comissão ao presidente nacional da Ordem, César Brito, que designou para relatar o processo o conselheiro federal da seccional da OAB Carioca, Carlos Roberto Siqueira Castro.